começar com a Libertadores, porque ontem o Atlético estava segurando o empate até 42 do segundo tempo. O 0x0 estava bom para decidir aqui em Belo Horizonte na semana que vem, mas o Fluminense arrumou um golzinho para dificultar os planos do Galo. Nossas lentes não captam pensamentos, mas tem imagem que deixa bem claro tudo aquilo que está ali, prestes a explodir. Hulk, Paulinho, Scarpa, o Galo hoje é uma seleção. Ah, quando fala o nome assim, um seguido do outro, é bonito, né? Parece que ninguém briga. E o torcedor do Atlético foi pro Rio de Janeiro mesmo, com vontade de celebrar. Sempre, sempre, sempre. Coração do homem, mas um coraçãozinho pra você. Ai, credo! Libertadores é importante demais. E aí, se é importante demais, hoje vencer é vencer ou vencer? 1x0. Sempre! Aqui é Galo, sempre! Mas sempre tem um ou outro pra cornetar. Tu conversou com o Milito ou não? Ele é meu tio, né? Mandou mensagem, eu falei, foi o Rubens que vai dar tudo certo. E aí Mas ele é teimoso. O torcedor incentiva, aposta em resultados, cria teorias, vira treinador. Mas o que acontece é que em um jogo de Libertadores, muitas vezes, um único lance tem mais histórias pra contar do que a torcida imagina. Estamos falando desse lance aqui, em que Hulk deixou pra trás 3 adversários. Um deles, Thiago Silva, chutou pro gol e Fábio defendeu. Na discussão, Scarpa insiste no número 1 com os dedos, como quem diz, eu tô por uma bola. Naquele lance, ele estava livre mesmo, só que Hulk preferiu chutar. Isso acontece porque tá todo mundo querendo ganhar. Então às vezes a gente observa uma coisa, o teu companheiro observa outras coisas. Não é a primeira treta dos dois. A outra briga também foi em noite de Copa. Contra o Peñarol, na fase de grupos na Arena, teve discussão e teve gol para selar a paz. No Maracanã não teve bola na rede pro Galo, e sim para quem não se meteu nessa briga. A irritação, a decepção silenciosa, quebrada pelo som de uma nova reconciliação. E a gente conversou já no vestiário, já voltamos com a beleza, vamos prestar mais atenção nisso, eu presto mais atenção naquilo. O importante é a gente se resolver, não levar nada pro coração e preparar para a próxima partida. Falta resolver agora a classificação na Libertadores. Com o adversário em vantagem, vem aí outra noite tensa, que o Atlético quer terminar em paz. Tudo na paz, sem treta, sem briga. Henrique Fernandes, você tá bom? Tô bem, cara, tranquilo. O Milito falou que esse resultado foi injusto. A gente que nunca briga, que nunca discutiu, né? Nunca. Cara, eu acho que é complicado falar em injustiça, né? Porque se a gente for pensar no que foi o Atlético e São Paulo, por exemplo, da Copa do Brasil, era um jogo pra 0x0, o Galo foi lá e fez o gol no fim. Eu acho que aconteceu o oposto nesse jogo, A estratégia era parecida, né? É isso, foi um jogo que o Atlético se dedicou mais a se defender e acho que se defendeu bem em relação ao Fluminense, né? O Fluminense é um time com muitas armas ofensivas, que tá melhorando com o Mano. E o Atlético não deu tanta chance clara ao tricolor, né? Um jogo fora de casa, lógico que o Fluminense ia querer criar volume, não teve tanta chegada. Bem verdade, o Atlético também atacou muito pouco, né? Mais com o Hulk, né? chegadas, mais com o Hulk de fora da área. O lance esse que a gente viu foi o que o Scarpa reclamou. A defesa do Fábio. Esse talvez o melhor do segundo tempo no Galo. A gente vai ver que teve uma boa chance também pro Paulinho, né? Uma bola que o Hulk bate na barreira. Aí, você falou dela. E aí ele dá a cavada. Você acha que o Paulinho perdeu esse gol? Tinha que dominar no peito? Eu acho que não, a bola ficou um pouquinho mais distante. Acho que ele não tinha leitura, que estava tão sozinho, talvez nem a leitura de que estava em posição legal. Mas o jogo caminhava para um 0x0, parecia que ficar nisso mesmo. No lance do gol, foi falha do Palácios ali no cruzamento do Keno? Claro que tem problema com o Palácio. Ele entra de primeira e toma o drible pro Marcelo. E olha como o Marcelo é inteligente. Ele percebeu um espaço por dentro. Dá licença. E ele vai ficar lá, ó. Tá lá na ponta, ó. Tem uma discussão entre o Batalha e o Palácio. Quem é que tem que encaixar no Marcelo? Quem é que tem que fazer a marcação no lateral? Que agora tá como um meia no Fluminense. Pra mim era o Batalha, que tinha que ter subido uns metrinhos. Porque o Palácio tem que cuidar de quem vai no corredor. A partir do momento que ninguém tá perto do Marcelo, ele tem um espaço enorme para tomar a decisão. Ele pode dominar e girar, pode trabalhar a bola com o Lima aqui, pode tentar conduzir a bola. Ele vai dar um tapa de primeira pro Keno. Passe. O Keno de frente pra jogada, o Palácio de costas, chega um pouco atrasado, até consegue fazer o Keno demorar a cruzar.
E aí vem o outro problema, ó. Dentro da área, o Arana não encosta no Lima, ninguém que tá marcando o cruzamento aqui também se adianta para pegar o jogador adversário. Você não pode olhar só pra bola. E acho que o Everson poderia ter feito coisa melhor também, espalmou pro gol. Interessante essa análise. Os jogadores e o Gabriel Milito falaram que apesar da derrota, é um placar reversível pro jogo de volta. Uma semana atrás foi ao contrário, a gente fez um gol na Copa do Brasil no final, no último lance. E hoje acabamos sofrendo, são detalhes, né, que a gente tem que estar ligado até o fim. É um jogo que está em aberto ainda, a gente vai voltar para casa, vamos trabalhar durante essa semana que tem aí e com muita fé, com muito trabalho, com muita vontade a gente vai virar essa partida, vamos classificar. Temos que, ser valientes como hoje. Teremos que ser valentes como hoje, mas ter muito cuidado. Porque se há algo que eles fazem muito bem, é contra-atacar com Arias, Keno, Serna. É um jogo de 90 minutos, onde teremos a necessidade de ganhar, mas mantendo a calma e tranquilidade, sendo inteligentes. Jogo da volta, Henrique, quarta que vem, dá pra passar? Acho que o Milito fez a leitura correta. A arma do Fluminense é o contra-ataque. Pra mim, o Galo tá no páreo, mas é jogo difícil. Agora... Vamos começar dizendo que a gente tem que tentar entender o que foi o Atlético e o que foi a partida como um todo também. Porque o Atlético Fluminense saiu vencedor, mas também foi um clube que não projetou muita coisa nessa partida. A partida como um todo, se a gente parar pra pensar mesmo, teve 5 finalizações a gol. É muito pouco para um confronto deste peso numa fase tão importante da competição como é a Libertadores. O jogo no primeiro tempo foi um nível técnico baixo, as equipes com muita dificuldade para criarem jogadas ofensivas, muito toque de lado, muitos erros de passe, finalizações cada vez menos frequentes e os goleiros tendo pouco trabalho. O Atlético, claro, teve uma proposta, essa proposta de tentar jogar na casa do adversário, segurando um pouco mais o jogo, não há como negar. Contra o São Paulo, até que deu certo na Copa do Brasil. Ontem até vinha dando certo dentro daquilo que o Atlético estava se propondo a fazer. Mas no segundo tempo veio o lance definitivo. Um erro, a gente sabe que o Palácios não pode ser responsabilizado porque ele foi colocado em campo até mesmo em função da ausência de outras opções. Essa é a grande realidade. O Atlético não tinha um reserva para o Saravia à altura para poder ser utilizado. Ele sofre aquele drible do Keno com a sua habilidade, com a sua velocidade, faz o cruzamento para o Lima fazer o gol. Então o Atlético sai em desvantagem, mas pelo menos, né, Pedro, é uma desvantagem mínima. E tem aí o jogo da volta, só que é aquela coisa, o Atlético também voltou a repetir os erros de errar as finalizações, de desperdiçar oportunidades, as poucas que criou, acabou desperdiçando também, Pedro. Pois é. Vamos começar. Eu sou contra você dizer que... E aí eu disse isso na transmissão e vou falar agora de novo. Dentro da proposta do Atlético, eu não acho que ele jogou mal. Não acho. Eu acho que a proposta do Milito ela foi muito clara. Aquilo que mais ou menos a gente previa que aconteceria aqui ontem, que seria um time muito mais precavido, como foi. Sim. Né? Eu tinha uma preocupação ali com a entrada do Vera, né? Eu falei, pronto, entrou o Vera, danou-se, porque quem é que vai ajudar o Fux jogando mais pela direita? Mas achei que ele não foi mal no jogo, achei que ele ali na cobertura do Fux, ele foi bem, né? Teve algumas situações, o Fux até na segunda etapa ele consegue chegar mais. A proposta eu posso não gostar da proposta do Atlético, como eu não gosto. Eu prefiro um time ofensivo. Mas dentro da proposta que o Atlético colocou em campo ontem, ele cumpriu a proposta. Né? No primeiro tempo, segurou, a marcação foi muito forte dos dois lados, houve um embate muito grande dos jogadores em si, né? Ali, com muitas dificuldades ali pelo meio, uma marcação forte também do Fluminense, mais uma marcação muito forte do Atlético também. Essas chegadas à frente, a gente sabia que não seriam fáceis, até pelo esquema traçado pelos dois treinadores. O Mano, por tradição, é um treinador
treinador que faz muito bem esse trabalho defensivo. Então, assim, quando eu olho, taticamente, você olhando o jogo, eu acho que a proposta dos treinadores, ela foi cumprida. Ela foi cumprida. Existe quando você faz esta opção, né? E aí, até quando o Palácios entrou, eu falei pro Pedro assim, ele vai tentar uma movimentação maior ali na frente. O Fluminense já tá meio cansado, e tava mesmo. O Fluminense tem uma média de idade mais alta, né? A gente vê ali, ele mescla um pouco a juventude com essa questão de experiência, mas experiência é muito maior. Ele vai tentar fazer o Palácio dar umas voltinhas ali, preocupar o setor defensivo para tentar abrir para Hulk e para Paulinho. Paulinho tem que resolver essa questão dele ofensiva. O Hulk continua sendo o cara que leva o Atlético para frente, né? Um só é muito pouco, né? E aí, quando você abre e olha os jogadores que o Mano tinha como opção de banco, e você olha os jogadores que o Milito teria como opção, aí você tem um problemão, né? E dentro dessa história, eu acho que o Milito olhou a mesma coisa que ele fez com o São Paulo, gente. Não teve diferença na classificação. Ele foi ali, é o que ele fez com o São Paulo. Ele puxou o Atlético para trás, deixou o Atlético ir quando tinha condição ali numa boa. É ruim, é horrível. Mas é uma proposta de jogo. É uma proposta de jogo. Então, taticamente, eu não vi o jogo tão ruim dessa forma. As dificuldades do Atlético, todos nós conhecemos, e acho que o Milito falou assim, olha aqui, gente, eu não tenho como sair ofensivamente, eu não tenho como colocar esse time na frente, então eu vou fazer esse time ter um paredão, ter uma defesa que segure, o Bataglia vai ser zagueiro, ele vai ficar lá atrás, e é isso que eu tenho pra mostrar, e pronto, acabou. Foi isso que ele fez. E aí, pra mim, o Atlético foi horroroso dentro de campo, demais. Eu sei. Sabe, o Atlético tem jogadores para produzir muito mais. Tudo bem, você pode ter sim uma postura defensiva, né? Como o time que tem sofrido gols aí, a gente falava outro dia aí. O Atlético é a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Sim. Tudo bem, ele tem que ter os cuidados dele. Agora, quando você quer jogar nos contra-ataques, você precisa ter pelo menos jogadores com as características para puxar um contra-ataque. Porque deixar o Hulk lá, sozinho, contra o Thiago Santos e o Thiago Silva, você já sabia que não seria fácil, porque estava acontecendo isso. O Paulinho a léguas e léguas de distância do Hulk. Todo mundo sabe, o Paulinho, ele tem que estar perto do Hulk para ter um diálogo. Aí o Hulk pode levar, né, como eles têm dito muito aí, de arrasto a defesa adversária. Agora, sozinho, aos 38 anos, é difícil. É difícil, e sem contar, né, mais uma vez, o Bernard é um jogador a menos dentro de campo. Não produz. Já falou tanto do Vera, mas de novo, quem decepcionou foi o Bernard. Não acerta um passe, não faz uma jogada, sabe? Então, ao invés de isolar o Paulinho lá na esquerda, sozinho, coloca o Bernard. Talvez lá ele possa produzir o que um dia a gente vê ele produzindo com a camisa do Atlético. E pelo amor de Deus, essa imbecilidade de colocar o Scarpa, aliás, a maior foi tirar o Scarpa, mas a outra gigantesca é deixar o Scarpa parado pelo lado direito. Ô, gente, o Scarpa tem que produzir, ele tem que ter liberdade pra buscar outro espaço, pra criar jogada pelo meio, não é ficar parado ali não. Sem contar que o Arana ontem foi mais um zagueiro do que um lateral, né? Então, o Atlético pra mim decepcionou e o jogo o confronto tá aberto e tudo mais, mas eu tenho muitas dúvidas se o Atlético vai conseguir dobrar o Fluminense aqui dentro. Vamos começar a ouvir com sinceridade. Milito, Fred Teixeira. Vamos ouvir, o Milito até falou depois da partida se o que ele programou para o jogo saiu de acordo com aquilo.